Para você, meu amigo ligado no canal 25, está no ar mais um Placar Eletrônico, este programa que se dedica a falar muito de futebol com humor. Futebol sempre ligado a bom humor, ligado a pessoas inteligentes, a pessoas que gostam de estar no boteco aí conversando sobre futebol, falando do seu time, tirando sarro de alguém. Este é o verdadeiro futebol que constrói amizades, muito mais do que dentro das quatro linhas. Eu sou o Murilo Bronzelli, o MB, e hoje o programa está pegando fogo. Por que está pegando fogo? Brasileiro acabou. Corinthians vai ser campeão, só falta levantar a taça. O G4, temos que falar do G4. Quem vai ser o G4? A semana que vem tem final da Libertadores. Será que o Grêmio vai ser campeão? Rogério Ceni foi para o Fortaleza. E agora? Eu quero a opinião hoje do Moselli sobre isso. Seleção brasileira. O Brasil venceu o Japão e amanhã vai pegar a Inglaterra. Agora vai ser um teste de verdade. A Copa já começou. Tudo isso vai acontecer aqui no seu Placar Eletrônico. Estou recebendo hoje, com muito carinho, com muito amor aqui, Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia. Olha, esse final de semana houve um evento da Polo Air e nós jogamos contra os Masters do Palmeiras, amigos do Flávio Conceição. E Ademir da Guia estava em campo, Moselli. Eu joguei contra Ademir da Guia. Que honra! Tive essa honra de jogar contra Ademir da Guia. E Nivaldo Moselli é o Ademir da Guia da mesa, é o Ademir da Guia do campo também. Quem joga bola com ele sabe disso, que Nivaldo Moselli tocou quadrada, ela volta redonda. E Flávio Bagnoli está aqui nos dando o ar da graça. Flávio também estava em campo jogando contra Ademir da Guia, Flávio Conceição, César Sampaio, Claudecir. Quem mais, Flávio, estava lá com a gente? Nossa, Júnior. O Júnior, lateral esquerdo, Alexandre Rosa, Amaral, tudo isso. Miller. Daqui a pouco nós vamos mostrar fotos desse evento da Polo Air. Meus amigos, que alegria. Eu vou começar pelo melhor salário hoje, melhor e maior. Sempre Murilo, uma alegria. Nivaldo Moselli. Murilo, você me comparar tudo com o Ademir da Guia. Você é o Ademir da Guia. Eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas o Ademir da Guia é meu ídolo. Esse é meu ídolo. Nosso ídolo, Moselli. Nosso, de todos nós. Você merece isso, Moselli. Ele demorava, graças a Deus, vídeo jogar muitas vezes, Murilo. Ele demorava um ano para errar um passe. Só para ter uma ideia. Era um passe errado por ano. Hoje você assiste o futebol, você vê em um jogo 10, 20 erros. Mas vamos começar, né? Vamos lá, Moselli. Tá tudo bem? Os telespectadores aguardam ansiosamente seu grande destaque hoje. Um abração pro Flávio, Monteirão, que está vendo a gente, e todos os amigos aí. Um abração muito carinhoso mesmo. E o destaque eu vou pro Carille. Outro dia eu comentei que ele estava muito teimoso, não mexia no time, estava insistindo muito. E ele agora parece estar mais flexível. Deve ter também ouvido alguém da comissão técnica dele. Deve ter conversado mais, saiu daquela teimosia com a entrada do Cleison. O Cleison entrou, já melhorou mais o time, colocou o time mais para frente, contra o Palmeiras já apareceu isso. E ontem ele fez uma substituição no intervalo muito importante, que praticamente definiu o jogo. Ele pôs o Jadson no meio, tirou um volante, o Jadson voltou na posição original dele. Depois a gente vai falar mais, mas eu acho que o Jadson tem lugar nesse time aí. Legal, tá aí o destaque de Nivaldo Moselli falando de Carille. Ganhou 3 jogos seguidos, né, Moselli? Tá com a mão na taça, facilita tudo. Não, mas eu falei da teimosia. Não, mas agora ele já mudou, tá mudando. Põe Casim, faz o gol. Põe Giovanni Augusto, faz o gol. Carille é realmente o técnico revelação e campeão do Campeonato Brasileiro. Flávio Bagnoli, que alegria revê-lo, tudo bem? Olha, você Obrigado. Que vai fazer uma festa de final de ano, você que tem aí o seu evento, chame o Flávio para ser o Papai Noel do ano. E se você contratar o Flávio, no combo vai eu e o Moselli vestido de rena para a sua festa de confraternização. Ou árvore. Nós vamos de árvore de Natal, vamos de rena, fazemos seu amigo secreto. Flávio é a pessoa certa para você chamar para ser o Papai Noel do seu evento. Flávio, o seu destaque de hoje, nossos telespectadores te aguardam ansiosamente. Obrigado pelo convite, obrigado, Moselli, Monteirão que está em casa e o pessoal que nos assiste aí todas as segundas, que nos prestigiam, é um prazer falar para vocês. O meu destaque inicial é para falar sobre o boato que já está correndo no mercado sobre a queda do Rueda.
O Flamengo vem fazendo uma campanha irregular, ainda tem chance na Sul-Americana, embora eu acredite que o Flamengo não vai conseguir ser campeão da Sul-Americana, mas os clubes brasileiros precisam parar com essa cultura de derrubar técnico a todo momento. Os exemplos mostram, não é que o técnico tem que ser eterno, tem técnicos que há o momento certo para tirar, o ciclo acaba, como todo ciclo acaba. Mas esses técnicos estrangeiros, os clubes brasileiros, quando os contratam, tem que saber que eles precisam de tempo para desenvolver o trabalho. O Palmeiras fez o mesmo com o Gareca no passado, que é um excelente treinador, na minha opinião, está levando o Peru para a Copa e no Palmeiras não deu certo. Então o Flamengo não tem que derrubar o Rueda. O Sport é um exemplo. Mandar o Luxemburgo embora, vai cair o Sport. Não adianta mandar técnico embora. Então esse destaque é para alertar que os clubes brasileiros precisam ter um planejamento bem feito e ter certeza que os comandantes que eles estão contratando são os comandantes corretos para desenvolver o trabalho a médio e longo prazo. Não adianta você montar um time e deixar um técnico 10 rodadas, não foi bem, manda embora. É por isso que os técnicos brasileiros não têm espaço no exterior e também os técnicos estrangeiros que fazem sucesso lá fora não conseguem trabalhar no Brasil. Agora nós vamos falar mais. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a dança dos técnicos, vamos falar quem trocou quem, por que alguns técnicos devem permanecer, outros não. E se essa é a principal pergunta de hoje. O técnico estrangeiro consegue comandar o jogador brasileiro ou não? Daqui a pouco, debate sobre esse assunto. Enquanto você vê a classificação do Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui, tá aí na sua tela, Corinthians 68 pontos, líder, mais líder. O Corinthians é o Brasil das eliminatórias. Grêmio 58, o Moselli ri, né? O Moselli, ele tem uma veinha alemã ainda, vou descobrir. Palmeiras 57, Santos 56, Santos que joga nesse momento, Cruzeiro 54, Botafogo 51, Flamengo 50, com 49 Vasco, Bahia, Atlético Mineiro com 46, aí vem o São Paulo e Atlético Paranaense 45, nós temos aqui Fluminense 43, Chapecoense 41, Coritiba 40, Vitória 39 e aí vem a zona de rebaixamento. Sport 36, Ponte 36, Avaí 35 e Atlético Goianiense 30 pontos. Tá aí a classificação. Nós vamos começar hoje com a zona de rebaixamento. Aqui ninguém quer ir. Vamos lá, Moselli. Sport 36, Ponte 36, Avaí 35 e Atlético Goianiense 30. Acima deles está o Vitória com 39, Coritiba 40 e Chape 41. São esses quatro mesmo ou ainda tem chance de mudar? No programa anterior eu tinha colocado o Vitória como rebaixado. E agora o Sport que está na zona de rebaixamento. Mas eu ainda acredito que o Sport escape, viu, Murilo? Tem o Diego Souza, tem um time montado, tem um goleiro, tem estrutura, o Durval na zaga. Então, não sei o que está acontecendo com o Sport, mas eu ainda acredito que o Sport deixa o Vitória. Então, vai Vitória, Ponte Preta, Avaí e já foi, né? O Atlético Gol, né? Que o Monteiro fala. O Atlético já foi, é isso. Já foi e ganhou ontem, você viu? Impressionante. Você acha que a Ponte cai? Eu acho que a Ponte cai. Ganhou do Sport. Flávio, o Palmeiras acabou com o Sport quando quis contratar o Diego Souza? Já falei aqui. Ou acabou. não? Acabou. Deveria ter deixado ele ir para o Palmeiras, se livraria dele, virou uma laranja podre. Tinha uma oportunidade de jogar num time que tinha chances na Libertadores, jogar num time muito melhor estruturado do que o Sport, com chance de ter um sucesso na carreira, porque o Palmeiras ainda tinha chance de ganhar Libertadores. E aí impediram, o presidente fez valer a cláusula contratual que era alta, o Palmeiras na época achou por bem não pagar. E aconteceu isso. Hoje ele está insatisfeito, tem contribuído pouco para o esporte. Aí acabou também culminando com a saída do Vanderlei, acumularam as coisas. Então eu acho que o esporte... Eu vou discordar um pouquinho do Moselli. Você discorda do Moselli? Você acha que o Sport cai? A semana passada eu concordei com ele. Eu achava que o Vitória ia cair, mas a vitória do Vitória sobre o Palmeiras, que eu não acreditava que acontecesse, e também o empate da última rodada, fora de casa contra o Grêmio jogou completo e o Vitória conseguiu empatar. Então eu não estou botando mais muita fé no Sport, não. Estou vendo... A trajetória do Sport é difícil também. O próximo jogo do Sport é com o Palmeiras no Allianz, né? Quinta-feira.
Se ele perder e o Vitória tiver um resultado positivo, aí já vai ficar muito sem difícil. o Diego, né, Flávio? Sem o Diego, Souza. então. Então, Você acha que a Ponte cai também? Eu acho que a Ponte cai. Lamentavelmente. Por exemplo, vamos falar do início. Apesar de eu não gostar do Kleina, mandaram o Kleina embora para colocar o Eduardo Batista. Adiantou o quê? Fala para mim. Ainda tem 4 jogos. Sim, tem 12 pontos a sim, mas disputar. quando o Kleina foi 12 pontos a Mas disputar, quando o diferença Kleina de foi 3. desligado, a Ponte Preta nem estava na zona de rebaixamento. Estava em Verdade. 14º. Hoje está para cair. Trocou o técnico. Adiantou o quê? Você acha que só o Sport sai, Moselli, e o Vitória entra no lugar? Eu acho que o Vitória ainda vai permanecer. Vai cair, né, na verdade. Eu acho que o Sport escapa, assim. Impressionante, o Coritiba escapou, né? Curitiba Fez uma sequência de o vitórias com o Flávio Marcelo tá Oliveira. em cima do que ele falou, Que eu ele disse. segurou o técnico, não mandou... Tava todo mundo falando que tinha. Ele teve uma técnico- sequência péssima, o Curitiba. Umas 5, 6 rodadas, perdeu uns 3, 4 jogos seguidos. Inclusive em casa. Mas Já o começou a técnico- pressão para mandar o Marcelo Oliveira embora. Eles bancaram o técnico, agora o time está evoluindo um O pouco. Murilo não gosta muito do Marcelo Oliveira, mas o Marcelo Oliveira tem uma bagagem, tem a experiência Sim. dele. O Murilo não gosta porque ele foi embora do Palmeiras. Eu não gosto que ele foi Não, embora mas do ele Palmeiras. fez, apesar de Eu ele não ter gosto, sido eu não campeão da gosto, Copa do A Brasil, culpa é no Palmeiras, minha. mas ele não fez um bom trabalho no Palmeiras. O Ele- que eu estou dizendo, Moselli, é que os times que o Marcelo Oliveira comanda são muito abertos. Isso é Verdade. nítido. Ele deixa o time completamente exposto. E isso daí, obviamente, traz resultados. Se você tem ali uma mão de obra especializada, você tem ali jogadores que resolvem. Acho que quando o Cruzeiro foi campeão, ele tinha o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e o Marcelo Marcelo Moreno, que eram decisivos ali para fazer os gols. Esses caras faziam gols. A gente fala muito da diferença. Jogador comum e jogador decisivo. Sabe, um passe decisivo durante um jogo, Esse cara é um cara que joga 89 minutos, ele dá um passe decisivo e faz o gol. O Ricardo Goulart é assim, e o Ricardo Goulart foi campeão na China de novo agora. Se não me engano, eu li uma matéria essa semana que são 7 anos seguidos que ele ganha título. E eu Não sei sei se é de- 7 ou 6 que o Ricardo Goulart ganha. Eu Ele é tô- jogador Eu decisivo. estou sabendo de outra coisa, que é até um furo isso aí. Eu fiquei sabendo de dentro da diretoria do Palmeiras que o Ricardo Goulart já é do Palmeiras ano que vem. Vamos lá. Ele e o Lucas Lima. E, Mas inclusive, falando Moselli, do Oliveira, que nós estamos falando do técnico, o Marcelo Oliveira, ele fez um bom trabalho, levou o Curitiba a 2 finais de Copa do Brasil. Veio no Palmeiras, Concordo, veio para o concordo. Palmeiras, ganhou uma Copa do Brasil. Inexplicavelmente também ele saiu. Então ele não está numa descendência ainda. E a gente tem que respeitar o técnico. Um outro exemplo que eu estava comentando com o Flávio em off aqui, o Carpegiani, que não dão valor para ele, mas ele chegou e arrumou o Bahia, por toda a experiência que ele Então, tem. mas não é que não- Então, o técnico experiente conta muito, Murilo. sim, eu Pode concordo com esquecer. você, Moselli, mas aí vamos falar, aproveitar que nós estamos falando de técnico aqui, geralmente esses técnicos hoje eles pegam times que vão ganhar 3 e perder 3. E a hora que perde 3 é mandado embora. Por exemplo, Não. eu discordo totalmente. Não, isso aí o Flávio eu discordo comentou totalmente do. O Rogério Ceni pegou o São Paulo. Eu não estou falando bem do Rogério Ceni. É um técnico novo que está se lançando, agora foi para Fortaleza. Pelo menos ele vai ter paz lá para trabalhar. Agora, pega o time do São Paulo sem o Hernanes, que ele pegou. E aí, você vai fazer o que com o time? Pega o time do São Paulo sem o Prato. E aí tu vai fazer o que com o time? Então, eu acho que foi precipitado da parte dele ele falar, não, eu assumo, mas vai ter que ter contratação. E ele assumiu sem ninguém, ele assumiu sem nada. Então, faz muita diferença também o que você tem ali, jogadores decisivos. Se você não tem jogador decisivo no seu elenco, o que você consegue fazer? Nada. Mas, Murilo, o fato do Rogério, a situação do Só Rogério... deixa eu terminar o raciocínio. O Rueda, ele perdeu o Hever, o Diego e o Guerreiro. São os 3 caras decisivos do Flamengo. Aí ele é estrangeiro, não fala o idioma Os ainda. caras do não que entendem precisa. direito o que ele fala. Você imagina o que deve estar acontecendo lá dentro. E o Flamengo eu já falei, o Flamengo, se jogar do jeito que está, não ganha Sul-Americana e nem vira G9. Então é isso que nós estamos falando É uma de técnico. pena, né? Uma pena não O que virar aconteceu? Você G9. perdeu 3 jogadores decisivos. Perdeu o jogador decisivo, perdeu o jogo. Perdeu, é um erro individual, uma falha. Você vê o que acontece. Rogério Ceni vai ter paz no Fortaleza? Não, vai ter paz. Eu acho que tem um lado que eu acho que você tem razão.
O Rogério Ceni, ele não tinha o material, a qualidade em matéria de material humano como o Dorival Júnior tem hoje. Esses grandes jogadores que estão sendo decisivos para o São Paulo foram contratados depois da saída do Rogério Ceni, ok. Agora, o Rogério Ceni também perdeu o time. Eu acho que o Rogério Ceni ele ainda não estava pronto para dirigir um time do tamanho de São Paulo. Né? É que ele tinha uma história como jogador, confundiram tudo, colocaram ele como técnico. Rogério Ceni, como técnico, é um cara que está começando. Tem que começar em times menores mesmo. Agora sim ele vai fazer o correto. Era assim que ele tinha que ter começado. Então agora eu acho que ele pode desenvolver um bom trabalho no Fortaleza. Eu concordo, Flávio, mas o que geralmente todo mundo fala é que o cara, quando ganha, ele é muito bom e quando perde, ele é o pior. Eu não vejo isso nele. Eu acho que um cara que entende tudo. O erro dele, para mim, Moselli, foi chegar e falar assim, eu assumo o São Paulo, mas eu preciso de mão de obra. E não tinha. E aí ele peitou uma coisa que não dá para fazer. Você pode ser qualquer, pode colocar o Guardiola no São Paulo em janeiro. E aí? Eu tenho uma opinião do Rogério Ceni. Todo mundo, eu acho também, foi um dos melhores goleiros que eu vi na minha vida. Não pelos gols, também pelos gols que ele fez. Foi um goleiro diferenciado. Mas como pessoa, a personalidade dele, ele tem uma personalidade muito forte. Então eu acho que, falando português claro, ele deu passo maior que a perna. Isso que aconteceu com ele. Com a imponência dele, ele falou, não, eu vou lá, arrumo tudo. Nem se preocupou e se ia contratar reforço, se não ia. Isso eu concordo. Isso daí eu tenho certeza que aconteceu. Eu vou lá e vou arrumar tudo. A personalidade dele é essa daí. Ele sempre acreditou nisso. Então acho que isso contribuiu. Agora do Rueda, o Rueda ganhou tudo. Ele ganhou como jogador na Colômbia, colocou o Equador na Copa do Mundo, ganhou a Libertadores. E o que o Maurílio falou, perdeu o Rever, jogadores fundamentais. Perdeu os 3. Perdeu o Guerreiro, perdeu o Diego, então, mas eu acho que ele não vou mandar ele embora, não. Eu acho que o Rueda fica no Flamengo e arruma o time do Flamengo. É o seu Flávio que fica especulando tudo. Toda vez ele arruma especulação. Tá tudo bem no Flamengo, semifinal da Copa Sul-Americana, e o Flávio quer derrubar o treinador. Tá tudo bem. O senhor já derrubou o Cuca, agora quer derrubar o Rueda também, mas não vai conseguir. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vamos falar agora do Corinthians, vamos falar do líder. Moselli, o Corinthians, enquanto você vê imagens aí de Corinthians 1, Avaí 0, o Corinthians colocou a mão na taça e mais meia mão, Moselli. Eu acho que vamos pensar assim, ó, o Corinthians está bem perto do heptacampeonato, que inclusive é um feito histórico para o Corinthians, que começou como campeão em 1990 e está chegando num tempo recorde ao heptacampeonato. Mas você não pode falar que está definido ainda, porque o futebol sempre tem surpresas, falta pouquíssimo, está bem perto, vai decidir contra o Fluminense, perto da Fiel, que é isso aí, é uma arma poderosa que o Corinthians tem, é uma loucura, ver contra o Avaí é uma loucura que fica a arena. E a torcida do Corinthians tem essa tradição também. Mas aquele negócio, é a paixão, precisa tomar cuidado com o adversário também. Então, por exemplo, você perde o Fluminense, você balança, tem muita chance, mas ainda não pode falar, pôs a mão no título, não. Eu acho que o futebol tem que respeitar muito os adversários também. Tá aí o Moselli super humilde. O Moisés perguntou aqui para você, já desde a semana passada, se colocou a mão no título ou não, para você descer do muro, mas o Moselli fica nessa humildade. Corinthians vai ser campeão brasileiro. Há quantas rodadas eu falo isso, Moselli? Você sempre falou, isso é sempre verdade. Falei, sempre fui contestado pelo senhor. O senhor Monteiro que sumiu daqui. O senhor Monteiro, como ficava me contestando, ele desapareceu. O Monteiro deu palpite, ele dá tudo errado. O palpite que ele deu com o Palmeiras ganhando o Corinthians 2-1 e sumiu. Tá vendo? O Monteiro sumiu. Moisés, está feita a pergunta aqui para você. Um grande abraço para você. Quanto vai ser Palmeiras e Corinthians? 2-1 pro Palmeiras. Sumiu. Flávio. Volta, meu. Quando Carille coloca Giovanni Augusto, e o Giovanni Augusto, com todo o respeito, dá um cruzamento contra o Atlético Paranaense, a bola entra. Quando o Carille coloca Casim, o Guilherme Arana cruza e o Casim faz gol de peito. Não foi de peito, não. Minuto. Foi de coração corintiano. De coração, gol de coração corintiano. Gol de coração. É estrela de campeão, Flávio. Tá pronto para ser. Quando acontece esses dois feitos na mesma semana, ganha do Palmeiras, do maior rival, depois gol do Giovanni Augusto de cruzamento
e gol de casinha Pegou de pênalti coração. antes, né, Murilo? Pegou pênalti o Walter. Pegou o pênalti, o Walter pegou o pênalti antes, depois se machucou, Casinha 9 meses sem marcar um gol, nasceu o gol de Casim. E aí, Flávio? Tá definido o título ou não? Já acabou. Isso é tudo blá blá Fale blá. sobre o Corinthians campeão, Flávio. Fale sobre desabafe sobre o Corinthians campeão. O Moselli, com essa humildade toda dele aí, já acabou. Todo mundo sabe que já acabou. Como é que o Corinthians vai perder tudo e todo mundo vai ganhar tudo? Não tem como. Os times se cruzam. É praticamente impossível o Corinthians não ganhar esse título. Mas eu acho que o que foi decisivo mesmo foi a vitória sobre o Palmeiras. O Corinthians vinha com a moral... Uma ou as duas? Ou as três? Não. Essa última agora. Não, mas essa no primeiro agora. turno, o Murilo está lembrando bem, no primeiro turno, Flávio, foi fundamental que o Corinthians se recuperou justamente contra E no o Campeonato Palmeiras. Paulista foi igual também. Até o Carilho e os jogadores assumiram isso. que é ganhar Aquela o cara. vitória que o Palmeiras ficou massacrando o Corinthians contra 10 jogadores por conta daquela expulsão injusta do Gabriel, que o juiz se equivocou, né? E o Palmeiras acabou se aproveitando disso para afogar o Corinthians e o Corinthians num contra-ataque conseguiu ganhar o jogo. Aquilo deu uma moral enorme e agora a história se repete. O Corinthians ia num período bem turbulento, de 5 jogos tinha perdido 4, né? E o Palmeiras podia chegar a ficar na arena a 2 pontos atrás, 3 pontos atrás. O que transformaria o jogo... 2 pontos atrás, se o Palmeiras vencesse o jogo. Então Não, se vencesse o jogo, mas se o Palmeiras vencesse o Cruzeiro na segunda-feira, chegaria a 3 pontos de diferença. Sim. Dependendo só dele. Então essa vitória do Corinthians deu a autoconfiança que o Corinthians precisava. E aí quando o time está autoconfiante, tudo começa a conspirar a favor. O exemplo é o gol contra o Atlético Paranaense. Pegou o pênalti, o Walter pegou o pênalti, que se começa perdendo de 1-0, muito tudo difícil, muda, muito difícil. entendeu? Então eu acho que merecidamente, tá? Viu, Flávio? Mas... Esse campeonato do Corinthians tem algumas nuances aí, mas uma delas é que o Corinthians acabou sendo competente. Viu, Flávio? Mas eu acho que o mais importante da gente destacar nessa hora aqui, depois de tudo que passou no campeonato até aqui, a grandeza que é esse clássico centenário de Corinthians e Palmeiras. Foi justamente nas 2 vitórias contra o maior rival que o Corinthians se recuperou. Isso aí só engrandece a história de Corinthians e Palmeiras. Ah, é Corinthians e São Paulo. Não. É Corinthians e Palmeiras. Como é Real Madrid e Barcelona, como é Borussia Dortmund contra o Bayern. É isso aí, é Corinthians e Palmeiras, a história. Olha o que essas 2 vitórias representaram para o Corinthians. Moselli, o corintiano quer saber. Para mim, quarta-feira já pode levar, não sei se a CBF vai mandar entregar, mas faça uma simbólica. Para mim, o campeonato, claro que já acabou, mas quarta-feira, oficialmente, o Corinthians pega esse título, realmente está com a taça na mão, aí é matemático, é tudo. Para você é quarta, o corintiano quer saber o dia da taça, Moselli. O dia da taça. Você vai vir com a camisa do Corinthians no programa? Vou vir de terno e com a camisa do Corinthians. Terno e camisa do Corinthians, legal. Qual é o dia da taça, Moselli? Isso que o corintiano quer saber. E o Monteiro vem de macaco. Nossa. Pra Ponte Preta cair, vem de macaco, ele já falou. Pra quem não sabe, nós fomos pular carnaval no Clube Jundiaense, o Monteiro, JB Monteiro, estava vestido inteiro, inclusive com a máscara... Tudo de macaco. Monteiro, você é um monstro. Moselli, eu quero saber do título corintiano. Para de mudar de assunto. Não. Eu acho que quarta-feira tem, vamos falar, 95% de probabilidade de consagrar o título na quarta-feira. Mas tem um adversário que você tem que respeitar. É isso que eu falo. Você não pode desrespeitar. Eu lembro uma vez que o Flamengo ganhou, não sei de que time do México, não lembro agora. E o Flamengo tinha que perder de 3-0 no Maracanã para ser eliminado. Perdeu no time mexicano. Perdeu. Eu não lembro o nome que jogava, tinha que até aquele jogador que tomou tiro lá também. Foi 3 gols do mesmo jogador, se não me engano. Então foi. Então acontece no futebol isso aí, acontece. Então vamos esperar, mas é uma grande probabilidade do Corinthians, na festa da fiel torcida, que está na garganta já o heptacampeonato, né? Campeão quarta-feira. Para, Moselli. Não, a você torcida falou. quer ouvir campeão Nossa, você quarta-feira. falou O isso aí. Moselli quer contar Caramba, a história do não. Flamengo, que não sei o quê. Você Quarta-feira o Corinthians levanta a taça. É título. Galera, Você está Moselli. falando, você tem uma novidade para você. Minha prima, não. Vera Pediciari, A Vera. é palmeirense fanática. Vera, um abraço. Olha o pra nome você. dela. Daqui a pouco nós vamos falar do Pediciari, Palmeiras. Pediciari. parente do Romeu. Ela tem o travesseiro, tem o lençol, tudo palmeirense. O que ela fez? Ela foi para Minas, trouxe especialmente para você, que já falava que o Corinthians ia ficar campeão,
um chaveiro do Corinthians. Pro Murilo? Porque ela não se conformava com o Murilo falar que o Corinthians já era campeão. Vera, nós temos vou que trazer o presente pra temos você. que reconhecer. O Corinthians vai levantar a taça. Um abraço para você, que é palestrina. Mas quarta-feira o Corinthians vai levantar a taça. Flávio, a taça é quarta ou é domingo? Eu acho que é quarta. Ô Vitão, vai no jogo, cara. Vai lá ver o Corinthians ser campeão. Para de achar que vai dar errado, que agora não vai dar mais. Tá o Vitão, Luiz, Dimasi, Xuxa, Cabeça, Marcão, todos os corintianos aí. Vão comemorar que acabou, pô. Acabou. Quarta-feira o Corinthians levanta a taça, está terminado o Campeonato Brasileiro, aí obviamente vai ter muita briga ainda pelo G4, pela Sul-Americana, pelo rebaixamento. Depois nós vamos discutir, inclusive no segundo bloco hoje, se o campeonato deve ser pontos corridos ou não, se tem que ter mata-mata, mas quarta-feira o Corinthians vai levantar a taça. Nós vamos para um rápido intervalo agora, na volta nós vamos falar do Palestra, vamos falar do São Paulo também tricolor, vamos falar do Brasil, vamos falar do Neymar, que o Moselli pega tanto no pé do Neymar, pega no pé do Tite. Ele chorou. Para, Moselli! Ele chorou. Para de pegar no pé do Neymar. Neymar Ele é chorando. monstro. Aliás, Moselli, todo craque perde pênalti. Que fique chorando. registrado sim. isso para Sim. todo mundo. Perde Craque mesmo. que é craque, vai lá e perde um pênalti. Você acha? Neymar, cada vez sou mais seu fã e Tite, o melhor de todos. Daqui a pouco, fique agora com o comercial mais bonito do Brasil, Polo Air. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o Placar Eletrônico, com muita polêmica. Eles não param, esses dois aqui, eles não param. Eles ficam no intervalo, ficam conversando, tagadá, e fala isso, esse aqui fala que tem razão, esse aqui fala que é 1 ano atrás, esse aqui fala que é 6 meses atrás. Um briga com o outro, tem que intermediar conciliação de conflitos dentro do Placar Eletrônico. Eu quero dizer que esta equipe aqui, este time tem comando sim, quem comanda sou eu. Por isso que o time não racha. Nós brigamos, mas não rachamos. Um abraço a todo o pessoal da Proceftor. Se você quiser importar ou exportar, fale com a Proceftor que eles vão encaminhar tudo para você. É ou não é, Moselli? Tiago Oliveira, Fabiano Oliveira, o Marcelo, a Sandra, a equipe toda preparada para você importar e exportar nesse final de ano. Liga na Proceftor e fale com eles. A equipe deles também tem sintonia, hein, Murilo? Essa equipe nunca racha, equipe vitoriosa, assim como o Corinthians. Vamos falar agora de Palestra. Palmeiras venceu o Flamengo. Enquanto você vê imagens, vamos hoje já passar direto para o Flávio, né? Porque o Flávio quer desabafar. Eu? o Palmeiras. O senhor estava com saudades de Egídio. Essa bola verde tá lá. Essa bola é do céu. Eu sei, mas por que tá Essa perto bola dele? do céu. Tá perto do Flávio porque ele pediu, Ele né? não para de Ele dar mudou bola. o cenário hoje por causa Eu disso. sou placar eletrônico. Ele mudou o Futebol cenário Clube. por causa disso. Flávio, fale de Palmeiras 2, Flamengo 0, 2 golaços de Daverson, o craque. O Flamengo ontem jogou desfalcado, né? O Juninho e o Egídio não jogaram, o Flamengo foi mal. Aí aconteceu o que aconteceu ontem. Bom, depois que Desculpa, o Palmeiras... quem que não jogou? O Juninho e o Egídio.
Entendi. Eu achei que o senhor ia falar do Roger Guedes. O senhor adora tanto o Roger Guedes? Adoro. Roger Guedes é sensacional. Viu? Mas é fato. A gente sabia que o time ia melhorar com a entrada do Felipe Melo e também com a saída do Egídio. O Palmeiras ontem fez uma boa partida. Assim como vinha fazendo antes. O Palmeiras fez uma partida muito ruim desde a entrada do Alberto Valentim contra o Vitória na Bahia. Isso sim, aquele jogo foi um jogo ruim. Até contra o Corinthians eu não achei que o Palmeiras jogou tão mal. É que o Corinthians também surpreendeu o Palmeiras. E aí, mas pela força dos dois times, o Palmeiras até quase teve a oportunidade até de empatar o jogo no final. Mas esse jogo contra o Flamengo, o Palmeiras jogou bem. Dominou a partida, o Fernando Praz sofreu poucos ataques, o Flamengo atacou pouco, o Fernando Praz quase nem pegou na bola, teve pouco trabalho, a defesa também. O time estava bem postado. Eu acho que nesse esquema de jogo que o Alberto Valentim usa, que é muito parecido com o que o Cuca usava, somente com algumas diferenciações quando joga sem a bola, que o Cuca marcava homem a homem e o Valentim prefere marcar por zona, que eu acho mais correto, porque desgasta menos o time ficou mais consistente e você precisa ter um cara na cabeça da área, que não tinha antes. O Felipe Melo é esse jogador, e quando ele resolveu tirar o Felipe Melo, ele colocou o Thiago Santos, que é um jogador que tem a mesma característica e continuou dando essa proteção e dando liberdade para o Kenny e o Dudu chegar na frente no homem de referência que era o Daverson. Então eu acho que o Palmeiras foi bem, jogou bem, o time foi organizado, não oscilou. O Palmeiras mereceu essa vitória contra o Flamengo ontem. Moselli, a torcida do Palmeiras fez um protesto antes com pipoca, com todo um protesto. Protesto faz pamonha, banana. Pamonha, banana, falando do presidente, falando do Alexandre Matos, falando dos jogadores. Ali teve aqueles tapas no ônibus. Acho que protesto precisa ser sempre pacífico. A gente tem que deixar claro aqui nossa posição. Mas a pergunta que fica é: protesto deixa o jogador com mais vontade ou deixa o jogador com mais medo? Eu diria sim que o correto mesmo, o termo correto seria triste, deixa o jogador triste. Eu vi entrevista do Dudu depois do jogo, ele dizendo que foi estilhaço de vidro no rosto do Keno. Antes do Aí jogo. não dá, né? Antes do jogo. Então, se fizer um protesto pacífico, que nem estava sendo na parte da manhã, tudo bem, mas aí, a você começar a agredir, a tirar objeto no ônibus, deixa o jogador triste, e dessa forma também pressionado. E também eu acho que o Palmeiras, jogando pressionado essas mudanças que foram feitas também, eu concordo em parte com o Flávio, porque o Felipe Melo ele estava sem ritmo de jogo. E o Flamengo veio com um time que, olha, dá até dó de ver o Flamengo jogar, hein? E o Palmeiras, a torcida, que foi interessante, que não a torcida que agrediu, a torcida que não abandonou. Tinha muita gente no Aliança. Agora, eu gostei ontem do Michel Bastos, mas ele também está sem ritmo de jogo. Então, eu acho que houve no Palmeiras vamos falar, umas trombadas internas de comunicação entre o Alexandre Matos, entre o Cuca antes, agora com o Alberto também, porque ele falou do Juninho, entrou o Luan, mas o Luan também é muito limitado. Então, houve contratação em quantidade, eu sempre falei isso, mas deixaram de lado um pouquinho a qualidade. Mas o Palmeiras, eu acho legal também outra coisa, Murilo, que Palmeiras, Corinthians, Santos na Libertadores, e se der certinho também o São Paulo pegar embalo, 4 times paulistas na Libertadores, uma coisa espetacular para o futebol de São Paulo, né? Pergunta que não quer calar. Flávio, o Palmeiras disputa o vice-campeonato brasileiro? Eu já falei isso há 10 rodadas atrás. Para mim, o Palmeiras vai ser o vice-campeão brasileiro. Já falei antes que o Palmeiras ia chegar na frente do Santos e na frente do Grêmio. Na minha opinião, isso vai acontecer. Merecidamente, viu, Flávio? Merecidamente, eu acho também. O Palmeiras oscilou demais, mas merecidamente. Entraram ontem Thiago Santos, o Jean e o Zé Roberto. E aí, com todo o carinho que a gente fala aqui, porque nós estamos falando profissionalmente, não dá mais para o Egídio vestir a camisa do Palmeiras. Roger Guedes, para mim, não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras, porque o Palmeiras almeja uma coisa que esses jogadores não podem dar. Você enxerga assim, Moselli, também? Ou tem alguma dúvida sobre isso? Para a montagem de 2018 começam essas especulações de Lucas Lima, que é outra tragédia do futebol, né? O futebol começa a especular 5, 6, 10 rodadas antes de terminar.
derruba o time. O Lucas Lima não tem mais clima no Santos com a torcida. O Diego Souza foi assim também. E aí, Moselli? Tem um detalhe que eu acho importante aí, você separar as coisas. Primeiro, o Egídio. O Egídio realmente não tem aquela sintonia com a torcida. A torcida não aguenta mais o Egídio, então ele não tem mais condição psicológica de vestir a camisa do Palmeiras. Ele foi bicampeão no Cruzeiro, é um lateral, você fala, não, ele sabe jogar. Mas no Palmeiras ele não tem mais condição. Agora com o Roger Guedes eu penso diferente. Ele foi um jogador fundamental no Palmeiras, ficar campeão brasileiro o ano passado. E era uma arma do Cuca, que o Cuca usava todo jogo, ele fez um bom campeonato e tem só 21 anos. Então eu acho que é um menino que dentro do Palmeiras dá para recuperar. Eu penso diferente um pouquinho de vocês no Roger Guedes. Eu ainda apostaria nele, porque deu para mostrar, ele mostrou o ano passado que ele tem condição sim de jogar. Flávio, Egídio, Roger Guedes e a torcida pediu lá que mais 10 jogadores fossem embora. E aí, essa reformulação? Não, eu acho que o Palmeiras tem que fazer uma reformulação. Com relação ao Roger Guedes, eu acho que ele tem... Não dá nem para comparar ele com o Egídio. Eu concordo com o Moselli que o Egídio, e concordo com você também, Murilo, que o Egídio não dá mais. Psicologicamente ele não tem mais condições, né? Agora o Roger Guedes, eu acho que ele está sendo mal orientado. Ele é arrogante, o comportamento dele internamente no Palmeiras, pelo que a gente sabe, ele conturba as coisas. Ele não ouve os mais velhos, que sempre querem... Palmeiras tem jogadores com história no futebol. Zé Roberto é uma lenda do futebol. Felipe Melo, queira ou não, talvez não seja um exemplo em matéria de comportamento, mas como experiência dentro de campo é enorme. Já disputou Copa do Mundo, jogou em grandes times da Itália. E assim, não ouve ninguém. Então ele é arrogante internamente, ele tumultua o ambiente, ele acha que ele joga muito mais do que na verdade hoje ele pode oferecer ainda ao Palmeiras. Então, por melhor que o jogador seja, por mais potencial que ele tenha, se ele tumultua o bom andamento das coisas e do ambiente, precisa sair. Eu sou a favor de que ele saia, que o Palmeiras aproveite que ele é jovem e que ele tem muito potencial e que o venda e faça dinheiro com ele. Com relação à lista da Mancha, eu concordo com 90%, eu só não concordo com Arouca e Michel Bastos. Por mais que o histórico deles tenha sido de contusões, que eles vêm de um tempo parado, ninguém se machuca de propósito. São jogadores experientes, que têm capacidade para fazer parte do elenco e serem úteis para o ano que vem, para disputar Libertadores e outros torneios importantes que o Palmeiras vai disputar o ano que vem. Você citou um nome espetacular, viu, que não pode ser esquecido, o Arouca. Se o Arouca tivesse em forma, disputando esse campeonato com a camisa 5 do Palmeiras, seria totalmente diferente da campanha no Palmeiras. Não, sem dúvida. O Arouca em forma é outra coisa. Um grande jogador. Mas o Arouca em forma a última vez, Moselli, faz 2 anos. Infelizmente não tem como jogar. Mas é que o Flávio está falando, não tem culpa de estar contundido. Tá bom, mas tem outra coisa, vamos falar. O Palmeiras ontem jogou bem, entrou com vontade. O Davidson só fez o primeiro gol porque ele errou o chute, viu, Moselli? Se ele acerta aquele chute lá, não ia entrar, Murilo, se é você, vai na gaveta, Murilo. Não, eu não. Se é você, vai na dificuldade nisso. Nessa listinha de 2 aí que você falou, Flávio, do Roger Guedes e o Egídio, pode pôr também o Davidson. Ele não sai disso. O que a gente estava dizendo aqui, até no começo do programa, o que o Flamengo fez ontem foi ridículo, gente. O primeiro tempo todo mundo viu que o Flamengo estava de má vontade, de novo. Que o Flamengo está focado aí na Sul-Americana para querer vencer, sem os 3 principais jogadores são decisivos, e até o técnico criticou, e acho que é por isso que houve a especulação. Porque técnico, Moselli, quando fala mal de jogador, o que acontece? É complicado. E ele falou ontem, foi inacreditável. Desagrega. Foi falar mal dos jogadores, caiu. Guto Ferreira derrubaram o Cuca, pô. Pois é. Bom, falamos do Palmeiras, que venceu por 2-0. Para mim também o Palmeiras tem 90% de chance, claro que ainda depende do Santos. O Grêmio vai dar uma caída agora por estar na final da Libertadores. Para mim o Palmeiras vai ser vice-campeão brasileiro. Vamos falar do Tricolor que empatou com o Vasco 1-1, tomou um gol no segundo tempo, não deveria tomar, mas tomou um gol no segundo tempo. Enquanto você vê imagens desse empate aí, Flávio, fale do jogo, São Paulo 1, Vasco 1, e o Vasco que não perde, né? O Vasco não perde. O Vasco não perde. Isso, inclusive, deixa a torcida do Flamengo mais irritada ainda, porque
mandou o Zé Ricardo pro Vasco e o Vasco não perde um jogo. O Impressionante. Vasco chegou um momento que todo mundo apostava que ia cair de novo. Tinha uns desabafos da própria torcida do Vasco Pois na é. internet aí, comparando o Vasco com a Chapecoense, que parecia que o avião do Vasco tinha caído e não ia voltar mais. Mas você vê, que ironia, o Zé Ricardo, que o Flamengo dispensou, está fazendo um grande trabalho no Vasco e contratou o Rueda a peso de ouro, um elenco muito mais qualificado do que o Vasco, com certeza, e não está conseguindo trazer o resultado. O Vasco, o jogo ontem, eu não gostei muito do jogo de ontem. Só né? o Vasco que está em oitavo. Mas Se o Flamengo for campeão, o Vasco hoje estaria na pré-Libertadores. o jogo ontem foi... Eu não gostei do jogo de ontem. Não foi um jogo com uma qualidade técnica bacana, não. São Paulo teve momentos bons do meio para frente, como sempre, né? Para mim, na minha opinião, todos sabem o que eu acho da defesa do São Paulo. A defesa do São Paulo, para mim, é horrorosa. O goleiro, os laterais, a zaga, tirando o Rodrigo Caio, que também vem numa má fase, mas eu acho que tem potencial. O resto, para mim, é muito fraco. Você acha ruim o Arboleda? Eu não gosto. Eu acho que o Arboleda joga bem. Não gosto. É um bom jogador. Acho que ele e o Rodrigo Caio Eu acho fazem que- uma bela dupla de zaga. O que o São Paulo não tem é reserva e eu acho que o São Paulo também tem muita dificuldade com os laterais. Laterais. Murilo, Edmar não dá, gente. Murilo, O Edmar é o Egídio do São Paulo. olha, Só sabe defender, não sabe atacar. Compromete muito. a parte defensiva, nós sabemos que o time inteiro contribui para a parte defensiva. Se o time começa a marcar desde a frente, meio de campo protegendo a zaga, a defesa, como um todo, tende a sofrer menos. Né? Nós sabemos disso. Só que o São Paulo, analisa o campeonato, você vai ver, o São Paulo toma gol em todos os jogos. Não, tudo bem. Todos Flávio, os jogos, se a tudo bem. defesa fosse boa, Mas ele tomava teve gol que todo improvisar jogo. um Militão nos últimos jogos para ter um lateral. Foi ou não foi, Mozelli? Murilo, é muito o difícil São Paulo jogar conseguiu sem empatar lateral. com a Chapecoense no Pacaembu, a rodada passada na Bacia das Almas, com a Chapecoense. Tá bom, mas depois de ter saído da zona de rebaixamento, se livrou, Sim, né? Tá em o que eu outro quero patamar. dizer é, o São Paulo tem um time muito bom, na minha opinião, do meio para frente. Do meio para trás, o São Paulo é ruim. E ainda ontem, o Sidão, no fim do jogo, ainda fez um milagre lá, quase que salvou o São Paulo da derrota. O São Paulo jogou razoavelmente bem. Eu acho que o empate foi o resultado mais justo pelo que os dois times jogaram ontem. Tanto o Vasco como o São Paulo, pelo que eles apresentaram, o empate foi o resultado mais justo. Nenhum dos dois fez nada para merecer a vitória. Mozelli, o São Paulo tem 45 pontos nesse momento. O oitavo lugar, que é o Vasco, tem 49 pontos. São 4 pontos de diferença. Você acha que nessas últimas 4 rodadas dá para o São Paulo buscar uma pré-Libertadores ainda, dar uma belisco? O São Paulo busca o quê, Mozelli, nesse desfecho aí do O Brasileirão? grande objetivo do São Paulo é a pré-Libertadores. Você perguntou, dá? Eu acho que dá. Agora, precisa mostrar isso. O Flávio foi perfeito. Dentro do campo. O jogo de ontem foi Vasco e São Paulo, 2 camisas sagradas. Ficou longe da tradição no Vasco e São Paulo. O São Paulo também é muito instável. Um jogo joga bem, parece que vai. No outro jogo ainda parece que não adquiriu confiança. Já era para ter confiança de estar jogando, tá certo com o Cueva. Ontem fez muita falta. O São Paulo, foi claro isso aí. E o Hernanes, coitado, não é todo jogo que tem que jogar naquele ritmo. Ele não foi bem ontem. Ontem o Hernanes não foi bem. Então o time faz o quê? Sente o prato, está devendo os gols também. Tem um time bom? Tem um time razoável. Longe do São Paulo. Longe da tradição do São Paulo. Mas eu acho que no jogo de ontem foi duro de assistir, viu, Murilo? O Flávio tem razão. Estava complicado. O Vasco também muito limitado. E eu acho que o resultado foi justo. E o São Paulo, respondendo a sua pergunta, tem chance. Agora, precisa acordar, né? Falou, tá, a chance está aqui, nós temos que ganhar, chega de empatar. Que temos que fazer gol. 2 perguntas fundamentais para o fechamento do ano no São Paulo. 2 perguntas que não querem calar. Primeiro, vocês acham que a prioridade, para mim a prioridade máxima do São Paulo é conseguir segurar o Hernanes, que vai ser a coisa mais difícil que tem, em função de contrato. Você acha que é assim também, Flávio? Tem que segurar o Hernanes e tudo. Tem que segurar o Hernanes. Faça alguma coisa, paga,
mas tem que segurar o Hernanes. É isso que você tem que fazer, diretoria do São Paulo, segurar o Hernanes. E o Tite levar ele para a seleção, o Tite leva o Hernanes. Ah, pelo amor de Deus. Já. O Tite tá olhando, ele já falou que tá olhando na última entrevista. Os Para de pegar no pé. Ele tá pegando no pé do Tite de Tô dando novo. um recado. O senhor para de... Daqui a pouco o assunto seleção brasileira. Nós vamos trazer o Aparecido, Tite ele aqui, não para Paulo. de pegar no pé do Tite. Traz o Tite aqui pra frente a frente. Para com levar o ele. Hernanes só. Não, E aí, diretoria do São Paulo, deve ou não segurar o Hernanes e fazer qualquer sacrifício e pagar? Sem dúvida. Eu só tenho dúvida se o São Paulo tem condições financeiras. Arruma condições, faz alguma coisa, Não, mas segura. na minha opinião, se o Hernanes não tivesse sido contratado, o São Paulo ainda estava brigando para não cair. Perfeito. O Hernanes, ele decidiu 80% dos jogos que ele jogou. Foi a maior sacada de um time no Campeonato Brasileiro inteiro, dos 20 clubes, foi a contratação do Hernanes. Isso aí. Diante de tanta bobagem que a diretoria do São Paulo fez, que o São Paulo só está nessa situação por causa dessas bobagens, um monte de bobagens que a diretoria fez, acertaram na mosca a contratação do Hernanes. Sem ele, o São Paulo estaria brigando para não cair. É qualquer sacrifício, Moselli, para segurar o Qualquer Hernanes? Qualquer sacrifício, tem que fazer. Vende alguém, junta o dinheiro e segura ele. Vai ser difícil, por causa do salário dele também, que é muito alto. Ele abriu mão agora para vir para o São Paulo, que é o clube de coração dele. Ele mesmo declarou isso aí. Mas tem agora o mercado abrindo, né? Outra janela em janeiro. Tem clube da Europa também interessado nele. E a segunda pergunta sobre o São Paulo, para a gente fechar o assunto tricolor. O São Paulo, quando terminar, tem que esperar, porque está ali a especulação, deve ou não renovar com o Dorival Júnior? Não, eu acho que não deve. Eu acho que o Dorival... Não deve? Não. Eu acho que o Dorival está fazendo o máximo que ele pode. Ele chegou no limite dele, é isso aí. Eu acho que o São Paulo tem que renovar, começando com o técnico. Flávio, Dorival Júnior deve... São Paulo deve renovar com o Dorival Júnior ou não? Na minha opinião, deve renovar. Por dois motivos. Primeiro, ele veio para salvar o São Paulo do rebaixamento. Esse era o objetivo do Dorival Júnior. Ele conseguiu. São Paulo não vai mais ser rebaixado. E o segundo ponto é pela ausência de opções no mercado. Vai mandar o Dorival Júnior embora, o São Paulo vai contratar quem? Não tem técnico para contratar. Vai pegar essas apostas que estão aí? Eu não sou um amante do trabalho do Dorival Júnior, nunca fui. Não acho que ele é um técnico de ponta. Mas eu acho que ele... Se tirá-lo, vai colocar quem no lugar? Eu acho que não demitiria pela falta de opções. Tá aí. Falamos de tricolor, que empatou 1-1, ainda tem chance da pré-Libertadores. Se deve ou não renovar com o Hernani, se deve ou não buscar fazer qualquer sacrifício e Dorival Júnior se fica ou não. Agora o assunto é seleção brasileira. Tite, um dos melhores técnicos do mundo. Um dos, para alegria de Nivaldo Agora melhorou Moselli. um pouco. Para alegria dele, Aparecida. Não é mais ou melhor. Agora melhorou um pouco, ele já tá entregando. Não, você A falou... Copa do Mundo já começou, gente. A Copa do Mundo já começou. Nós temos, Moselli, são 28 seleções classificadas. Tem ainda o jogo da Itália que está sendo hoje, mas 28 seleções classificadas. Veja na sua tela aí quem são essas 28 seleções. Vamos falar das 28 seleções aqui. Da África, temos Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia. Marrocos, hein? Grande surpresa. Olha aí. América Central, Costa Rica, México e Panamá. Que tristeza os Estados Unidos Aí, não estar na isso Copa. que eu ia falar. Que Uma tristeza. grande surpresa. Vamos aí. debater sobre isso. América do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Essa semana eu acho que o Peru vai classificar. Da Ásia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão. E do continente europeu, Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal, Rússia, Sérvia e Suíça. A semana que vem eu prometo que eu vou trazer a bola da Croácia nesse programa. Eu vou trazer a bola da Croácia para fazer esse programa aqui que está na Copa. E aí, gente, Brasil 3, Japão 1, enquanto você vê aí os gols, Neymar chorou. Neymar, você pode chorar à vontade, quanto você quiser, você é um craque. Moselli, fale de Brasil 3, Japão 1, a Copa já começou ou não? O choro do Neymar foi destaque mesmo, impressionante, viu? Isso aí é um menininho bonzinho, comportado, ele não arrumou confusão com o Cavani, ninguém viu, não aconteceu nada. O técnico também, ele não reclamou de estar passando muito. Ele não arrumou nada, Moselli. O senhor está pegando no pé do Neymar aqui. É a imprensa que fica falando. Não é a imprensa que está falando, não. Se surgiu o boato dele não aceitar muito tape,
A gente conhece o Neymar dos Santos há 10 anos, não é de agora. E ele não é mais nem um menino, que nem o senhor fala, né? Ele tem 25 anos. Ele devia ter... O René Simões falou que estavam criando um monstro. Não, Ele ele em outra época. dentro, O Neymar fala, joga demais, como jogador, gente. não. Como jogador não é indiscutível. Vocês pegam no Murilo. pé dele. No Murilo é indiscutível, mas o chorinho dele foi, olha, de cinema, hein? Mas eu acho que o Brasil teve um bom teste. Agora, uma coisa que a gente vem comentando aqui, que o Tite tem que usar as reservas que ele está levando. Aí o que está acontecendo agora? Nesse jogo deu para ver. Quando ele colocou as reservas, quando ele fez mudança no segundo tempo, caiu muito o nível da seleção. Por quê? Os jogadores não estão jogando juntos. E as outras seleções, a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, jogam com todos os jogadores que eles podem. Com os 22, usa os 22. Então esse eu achei que é uma falha do Tite. Agora ele tem muito mérito de ter levado o time, montou um time titular estável, vai disputar, é um candidato a ser campeão mundial, junto com a Alemanha, junto com a Espanha. Peraí, você está colocando o Brasil como candidato agora? Como candidato. O senhor está colocando como candidato? Título. Não, nunca falei que não era Está candidato. apostado aqui entre eu e Nivaldo Moselli que o Brasil vai vencer a Alemanha na Copa. Não, na Copa, não no amistoso. Na Copa. Vai vencer no amistoso, vai vencer na no Copa. amistoso vai E vencer. depois nós vamos marcar um cabelo, barba e bigode. Vai marcar um no final do ano também para ganhar os 3. Não, no amistoso pode ganhar, sim. A Alemanha está jogando quase com os juniores. Ontem, que nem o jogo de ontem, que empatou. Tá vendo? A ontem, Alemanha menospreza. empatou com a Inglaterra. Você vê, o Toni Kroos não estava jogando, o Miller não estava jogando, o Neuer não está jogando, o Boateng não está jogando. Então está usando os jogadores que provavelmente ele vai precisar, o Joaquim Ló, na Copa do Mundo. E agora o Tite começou a fazer, tem mais um jogo para fazer isso. Porque não adianta ele querer ganhar amistoso, o Tite tem que ganhar a Copa, vale a Copa. Eu concordo plenamente, porém o Tite tem claro ali o grupo da mão, ele deixou claro que a Copa já começou, ele quer intensidade nos amistosos, ele está fazendo de propósito a estratégia dele, nós temos que confiar porque a última vez que o Brasil ganhou 9 jogos seguidos na eliminatória, fazia tempo e ele resgatou. O Brasil perdeu, há 3 anos atrás, nós tomamos 7 da Alemanha. Isso vai ficar para sempre na nossa história e ele resgatou em 3 anos a seleção brasileira. A gente voltou a acreditar. Flávio, fale de Brasil 3, Japão 1. O que você viu do jogo? O que você espera da seleção? O que nós falamos aqui no programa passado, o Tite fez, né? Testou, colocou as reservas e a gente percebe que o time... É que é muita mudança também. Se mudar muitos jogadores também, perde aquela espinha dorsal. Por mais que os que entram tenham capacidade, acaba comprometendo o grupo como um todo. Mas ele manteve o ataque, né? O Neymar e o Jesus manteve a frente. Esse ataque vai dar trabalho na Copa. Vai dar trabalho na Copa. Então eu acho que o Brasil é um grande candidato. Brasil, Espanha, Alemanha e França. A Copa vai ficar, na minha opinião, entre essas 4 seleções. Esqueci da França, boa. Quanto Muito vai ser forte. Brasil e Inglaterra amanhã? O Brasil vai ganhar 2-1. 2-1. Moselli? Eu acho que o Brasil ganha, sim. Inclusive a Inglaterra tem 5 jogadores que vão desfocar, entre eles o Kane, o Harry Kane e o Sterling também, que são jogadores fundamentais na equipe. Não vão jogar, mas vai ser um bom teste para o Brasil e o Brasil ganha. Brasil vai ganhar de 3-1 esse jogo da Inglaterra também, é favoritaço a ganhar a Copa. Que bom, parabéns Tite pelo seu trabalho. Nós tivemos esse final de semana aqui em Americana fazendo um jogo, Moselli, um evento da Polo Air, que é o patrocinador aqui do Placar Eletrônico, um evento muito legal, tivemos lá ex-jogadores do Palmeiras, mostra as fotos aí do Flávio com alguns jogadores, com Amaral, com César Sampaio, com Claudecir, com Alexandre Rosa, com Miller, foi assim com Macedo. Ademir foi? Ademir da Guia, sensacional, todos jogando ali. No nosso time jogou o Juninho, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou na Itália, jogou o Pavão também, o Flávio Conceição. Foi sensacional enquanto você vê as fotos aí, Flávio. Monstro. E aí, gostou do evento? Ó, show. Flávio Conceição, top. O Laurão, Polo Air, que proporcionou esse jogo aí. Lauro, parabéns pelo trabalho. Era um jogo para arrecadar alimentos. Eu acho que é louvável a atitude. A Polo Air teve uma atitude louvável. E o Flávio Conceição, que foi muito importante em proporcionar isso.
Flávio, parabéns pelo trabalho, pela oportunidade, show de bola. Sensacional. Flávio, você quer mandar um abraço para alguém para a gente finalizar o placar eletrônico de hoje? Eu quero mandar um beijão para os meus filhos, para a Fran e também para o pessoal lá de São Paulo, o Luizão, o Feola, o Edu, o Atílio, o Marcelinho, galera do nosso grupo lá de São Paulo também, o pessoal lá da OPV lá de São Paulo e o pessoal do colégio que eu estudava, Agostiniano. O senhor jogava no Divino, eu jogava no Agostiniano também. Show, tá vendo? eu sempre joguei no Divino. Isso aí. Divino é show, Divino é show. Que Mosélio, quer mandar um abraço para alguém? Mitsu, esqueci do Mitsu. Que saudade do Divino. Vou mandar um abraço, aliás, pro Tioca D'Angeri, um dos melhores goleiros, amigo mesmo, um dos melhores goleiros que teve em Jundiaí. Um abração para ele e um abração para todo o pessoal do UPA que está em Cancún agora participando de um torneio. Um abração. Placar eletrônico fica por aqui. Um abraço para você, Audrey, que assiste todos os placares eletrônicos aqui. Um abraço para você e sua linda família. Valeu, galera. Excelente semana com o Brasil vencendo amanhã e Corinthians campeão na quarta-feira. Valeu. Obrigado, boa semana.